Mustafariana, aqui é a Lady Greta. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Queen Mustafar. E hoje eu vim trazer algum conteúdinho de terror, né? Porque eu tô vendo que, pelo visto, a parte do terror tá tendo bastante visualização e tal, né? Então, como faz tempo que eu não trago uma coisa de terror aqui, quer dizer, semana passada eu trouxe Missal, né? Mas eu quis trazer um negócio que eu fiquei muito curiosa pra falar. Porque, assim, tá? Teve uma semana que eu não postei vídeo, né? E eu não postei vídeo porque deu problema no meu computador. E aí eu passei a semana inteira sem o computador até eu poder ir na assistência técnica e consertar ele. No fim, era uma coisa bem banal que... Enfim, né? Mas pelo menos agora ele está aí. E a gente tá conseguindo voltar ao nosso conteúdo normal. Enquanto eu estava nessa semana lá, praticamente sem fazer nada, eu quero também trazer um outro jogo aqui pra vocês que eu tô zerando pela segunda vez, mas eu pretendo trazer ele de novo. Mas enfim, não é dele que nós vamos falar hoje. Hoje eu vim trazer pra vocês uma leitura que eu tive de um mangá de terror. E eu acho que muita gente não deve conhecer esse mangá, por isso que eu quero trazer ele aqui, fazer uma review dele. Eu li ele, eu comprei ele, eu tinha uns 15 anos de idade, 16 anos por aí, eu comprei ele e eu gostei muito dele quando eu li a primeira vez, e agora de novo eu gostei de novo, porque é um mangá diferente do que a gente vê. Então hoje eu vim aqui trazer pra vocês o Tsuzumitsuki, que provavelmente vai aparecer virado. Que ódio. O Tsuzumitsuki, ele é do mesmo artista do Another, tá? O Another é quem é da menininha de cabelo curto da Misaki Mei, que usa um tapa-olho, com a morte do guarda-chuva. Enfim, o Tsuzumitsuki Espírito da Culpa, ele é do mesmo artista de Another, tá? E ele foi... né, e ele foi escrito pelo Hiroki Ohara. Eu acho que é escrito, se não é o mesmo cara. Eu não sei, eu não entendo muito dessas coisas de mangá, tá? E ele é pra maiores de 14 anos, tá? Então, na época, eu li certinho, tá? O Tsuzumitsuki, ele tem uma história muito legal, tá? E eu vim trazer aqui pra vocês sobre a história, uma review dele. Eu gostei bastante porque ele é de terror e eu sempre gostei muito de terror. Ele passa uma vibe meio Another, mas ele meio que me passou uma vibe meio Fatal Frame também. Então eu gostei bastante do Tsuzumitsuki e ele é muito legal. Tem outros dois mangás que são do mesmo, que são assim também, que são capítulo único, tá? Another não é capítulo único, mas o Tsuzumitsuki é. E tem um outro também que eu tenho que também é capítulo único. E tinha um outro também além desses, mas eu não lembro qual é o nome agora, eu não vou lembrar, tá? Nem sei se tem mesmo, estou deduzindo das vozes da minha cabeça. Enfim, então eu vou contar pra vocês um pouco da história de Tsuzumitsuki. Tsuzumitsuki, né, na tradução dele é espírito da culpa. Ele é um yokai que ele se alimenta da culpa e do arrependimento das pessoas. Ele é meio que... ele cresce, né, de dentro pra fora e ele acaba matando as outras pessoas, o que faz crescer mais o remorso, a culpa e o arrependimento. E aí, nós temos aqui o caso de 4 personagens, tá, do mangá, que elas foram vítimas do Tsuzumitsuki. E nós temos o capítulo 0, que é um 5º capítulo, mais ou menos, do Kuroe. O Kuroe, ele é o cara que caça e come esses yokais, que é esse cara aqui. Essa aqui é uma das vítimas. Esse aqui, ele come esse carinha aqui, ele come os yokais. Ele come os Tsuzumitsuki, tá? E ele sobrevive comendo Tsuzumitsukis, tá? E aí, no final, conta um pouco a história dele. Ele era um menininho que que ele foi abandonado, e aí ele encontrou uma moça que era Kuzuha, que caçava yokais, e ela tinha esses yokais dentro dela, e ela exterminava e tal, essa galera, e ela pegou o Kuroe pra ela criar, mais ou menos assim. Então ela andava com o Kuroe pra tudo quanto era lado, entendeu? Só que chegou um dia, ela começou a cada vez mais piorar, porque esse yokai que ela tinha dentro dela começou a crescer mais.
né? E aí ela acabou, tipo, passando, ela traiu o Kuroe e ela passou esse bicho que tinha dentro dela pro Kuroe. Então, o que que acontece? O Kuroe, tá? Ele tinha que caçar Tsummitsukis e comer Tsummitsukis, que são esse espírito da culpa, pra ele poder sobreviver, senão ele morria e seria devorado pelo Tsumitsuki que tem dentro dele. E aí ele meio que pegou esse trabalho e ele tem uma raposinha lá que fica lá com ele e ele fica nos templos lá na montanha. Aí a gente tem o primeiro caso, que é o da Mayu Shinohara, tá? Que é essa mocinha aqui, esta moça aqui. A Mayu Shinohara, ela é uma moça um pouco quieta, e aí essa moça loira que aparece aqui, o nome dela é Shinatsu Takada, eu acho. É, Shinatsu Takada. E ela começa a conversar com a Mayu, a querer fazer amizade com a Mayu. Ela recém veio de Tóquio e começou a querer fazer amizade com essa moça. Mas essa moça é muito reservada, não fala com ninguém e tudo mais. E aí um dia a Shinatsu acabou parando lá no templo onde o Kuroe fica. E aí lá nesse templo, o Kuroe fala pra ela sobre o Tsumitsuki, sobre o que eles são, né? E tudo mais, sobre as histórias e tudo mais. E aí ele meio que diz assim, mas eu acho que isso aí foi só a história que os aldeões inventaram pra meter medo nas pessoas e tal. Aí a Shinatsu não deu muita bola, a Shinatsu continuou tentando falar com a Mayu, tentando ajudar a Mayu e tudo mais. E aí todo mundo da escola começa a falar que da escola da Shinatsu e da Mayu começa a falar assim, putz, a fulana da classe tal morreu de uma forma diferente, um aluno morreu e tal. E aí a Mayu, chegou um momento que a Mayu começou a parar de ir pra escola. Daí a Shinatsu foi lá falar com a Mayu expulsou a Shinatsu lá da casa dela lá. E aí a Mayu, tipo, apareceu daí no outro dia com um tapa-olho e todo mundo começou, a Samara do chamado, debochar da guria. Daí a Shinatsu, tipo, ficou tipo, e agora, não sei o que, a Mayu me expulsou da casa dela, pediu pra ficar longe dela, aquela coisa toda, e o Kuroe foi falar com ela, daí a Shinatsu começou a chorar e tal, começou a falar. E aí o Kuroe começou a falar, né, sobre os Tsumitsukis de novo. E falou assim que a Mayu, né, há um ano atrás, uma amiga dela desapareceu, né, na escola. E a menina era popular na classe, essa menina que desapareceu. E a Mayu, ela era mais tímida, ela não tinha outras amigas, ela só tinha essa menina. Então essa menina, né, que era amiga dela, provavelmente era muito importante pra ela. Só que daí um dia essa amiga desapareceu, depois de ter ido embora do colégio com a Mayu. E aí a Mayu falou pra polícia, né, que não sabia de nada. E só que daí as outras meninas do colégio que não gostavam da Mayu começaram a dizer que foi por causa dela e não perdoaram ela. E por conta disso ela começou a sentir mais culpa e mais remorso. E que provavelmente o Tsumitsuki tinha crescido dentro dela e que ela não era mais humana. Aí eles ouvem um barulho, eles vão até o lugar do barulho, o Kuroe também. E aí a Mayu tava lá, a Mayu devorou uma menina, o Tsumitsuki. E aí ela pegou e foi lá pro telhado, a Shinatsu foi com ela. E aí ela se transformou no Tsumitsuki, a Mayu, que é esse bicho bem feio aqui, ó. Ela se transformou e aí o Kuroe foi lá e devorou a Mayu, entendeu? Matou a Mayu. E aí ele, tipo, disse pra Shinatsu. A Shinatsu disse, por favor, para, ela é minha amiga, não mata ela. Daí ele disse assim, tá, mas ela não tem mais salvação, ela já é 100% um Tsumitsuki. Daí ela disse, não, ela é uma amiga, ela é importante pra mim. Aí a Mayu disse pra Shinatsu que não, que elas nunca foram amigas, que ela provavelmente tirou isso das vozes da cabeça dela. A Shinatsu decidiu que então, tipo, o Kuroe, tipo, salvasse ela e o Kuroe, tipo, devorou ela lá. Daí a Shinatsu, ela começou a se sentir culpada pelo que aconteceu com a Mayu. E aí termina o capítulo da Shinatsu. Tipo, não sabemos mais nada da Shinatsu desde então. E aí a gente vai pra próxima, que é a Miki Mochizuki, tá? Que daí é assim, começa as gurias a morrer lá no colégio. A Miki é essa aqui, tá?
E aí a Miki já começa lá dentro do templo falando com o Kuroe. Daí ele pergunta, tu veio aqui por causa do boato e tal, que tinha um santuário na periferia da cidade, que o deus de lá devorava pecados e tudo mais, né? E culpa, devorava o espírito da culpa e tal. Daí ela foi lá, daí o Kuroe fala pra ela, não, isso aí é tudo invenção das vozes da cabeça de quem criou, não sei o quê. Daí ela pergunta assim, que não tem problema nenhum também as pessoas irem lá no templo dele pra confessar pecado. Daí se isso, tipo, dá paz pra elas. E aí ele pergunta pra ela, por acaso você cometeu algum pecado e quer ser perdoada? Daí ela pegou e disse assim, que ela ia ainda, ela foi embora. Aí tá, daí quando ela chegou no colégio, ela tava conversando com a Yumi, e aí tem uma treta na escola. Tem um professor, tá, que fica dando em cima das alunas, uma coisa bem nojenta. Tem um professor que fica dando em cima das alunas, e aí tem uma patricinha lá do colégio que vive dando em cima do professor lá. Daí ela pegou e tá, daí eles estão lá e tal, sendo aula, a Miki passa mal, desmaia e vai pra enfermaria. E aí ela pega e lá na enfermaria ela lembra de quando ela, a Miki, saía com o professor e pediu um pingente de celular pra ele. E aí ela acorda na enfermaria. E aí a Sudo, que é a patricinha lá, que fica dando em cima do professor, pega e diz pra Miki ir embora, dá a bolsa pra Miki, só vai embora que eu não quero tu aqui e tudo mais. E que a Miki tava querendo se aparecer porque tinha levado um fora do professor e tava se fingindo que tava desmaiando. Daí beleza, daí a Miki pega e vai embora, volta pra casa, só que ela acaba indo pro templo de novo. E lá no templo o Kuroe fala pra ela, que ele ficou sabendo que tinha alunas da escola que estavam sendo atacadas por outras pessoas, que estava sendo atacada, e que todas essas pessoas que estavam sendo atacadas, essas alunas que estavam sendo atacadas, elas tinham coincidentemente uma relação com um certo professor. E aí daí o Kuroe começou a falar mais, né? Se ela lembrava de alguma coisa e tal, e perguntou se a Miki alguma vez não tinha sofrido bullying por causa das pessoas que ficavam com o professor. Daí ela ficou tipo, como assim tu tá suspeitando de mim e tal? Daí ele perguntou pra ela se ela tinha sentido alguma mudança no corpo dela nos últimos dias, porque poderia ser o Tsumitsuki crescendo dentro dela. E aí ele explica quem é o Kuroe que caça o Suzumitsuki. Aí a Miki passa mal lá, fica passando mal, lembra do professor, aquela coisa. Aí a Sudo um dia tá andando lá pela rua e aí a Sudo acaba sendo atacada e morta. Daí no outro dia as pessoas estão falando sobre isso e tal, que ela nem foi morta. Dizem que a Sudo foi atacada pelo tal do maníaco, que ela levou um golpe na cabeça, tá inconsciente, e que foi a mesma coisa da menina, da menina anterior. Daí a Miki começou a pensar que foi ela, começou a dizer que ela não tinha feito isso, e nisso ela recebeu uma mensagem do professor pra ir até uma sala perguntando o que ela tava fazendo ontem. E que tinha uma menina que tinha dito que tinha visto a Miki atacando a menina da outra sala. E aí essa menina é a Yumi, que é a amiga da Miki, que pediu pra ela ir lá no templo confessar os pecados dela. E aí a Miki começou a dizer que, tipo, a Yumi começou a dizer pra Miki que a Miki tinha tomado o professor dela e que o professor era só dela e tudo mais, quem era um sem vergonha, quem ficava com todo mundo. E nisso a Yumi se transformou no Tsumitsuki pra, tipo, tentar matar a Miki. Então, tipo, quem tava matando as pessoas não era a Miki, era a Yumi se transformando no Tsumitsuki. E aí ela acabou atacando a Miki ficou toda deformada. E aí o Kuroe foi lá e, tipo, né, devorou a Miki e devorou a Yumi também. Aí o professor começou a dizer, aí começou a rolar um negócio, que algumas das meninas, aqui não explica muito bem se foi a Miki que fez, eu desconfio que foi, né? Mas o professor fala que não é a culpa dele, que as meninas que estavam levando muito a sério ainda em cima delas, e que tinha sido só um aborto. Daí eu não sei se foi a Miki que cometeu o aborto, por isso que ela sentia essas dores no estômago dela, não sei o que era,
não se sabe. E aí daí o Kuroe manda ele calar a boca e tudo mais. E aí o Kuroe acaba ficando com o pingente da Miki. Daí depois, a próxima é a Makoto Asakura, que é essa moça loira aqui, tá? Essa moça aqui, ela é, acho que a mais diferentona de todas aqui, tá? Porque o que que acontece? Ela, como é que é o nome dela mesmo? Eu sempre esqueço o nome dela, porque o nome dela é complicadinho pra mim. A Makoto, ela viu o Kuroe devorar um Tsumitsuki, tá? E aí ela vê o Kuroe, diz que vai lá falar com ele e tudo mais. E aí ela vai lá no templo falar com ele, procurar por ele. E aí daí ela pega e pergunta pra ele, né? Ela diz que ela já sabia dos Tsumitsukis e tudo mais, que ela mais ou menos sabia como é que se tratava. Ele contou mais um pouco pra ela. E ela pede pra ele como é que ela se transformava no Tsumitsuki. Tipo, ela é a mais diferentona, ela não tem medo do bicho, ela quer ser o bicho. Aí ela pega e diz assim que ela tem uma pessoa que ela quer matar, que ela quer porque quer matar, por isso que ela quer ser um Tsumitsuki. Daí ela, na verdade, qual é o problema da Makoto? A Makoto, ela tem um problema com o pai dela, porque assim, a mãe dela e o irmão dela morreram num acidente, acho que foi de carro. E aí ela começou a morar sozinha, e aí o pai dela, tipo, vai lá de vez em quando, regularmente, visitar ela. Só que ela odeia o pai dela por causa que o corpo dela dói cada vez que ela lembra da mãe e do pai dela. E ela disse assim que ela tem um problema com o pai dela, porque assim, o pai dela, tipo, ela não tem lembranças do pai dela brincando com ela, que ela não tem lembranças de conversar com o pai dela, e ela nunca considerou ele como pai. E que ele tava sempre ocupado, praticamente não voltava pra casa. E que ela tinha raiva dele, porque quando ela foi reconhecer o corpo do irmão e da mãe dela, o irmão dela tava com ferimentos no corpo todo, ferimentos de batida, de corte, cicatriz, hematoma, né? E o doutor disse que aquilo ali não era um ferimento do acidente, era ferimentos antigos. E aí a polícia falou com ele, com o pai dela, né, da Makoto, pra tentar esclarecer, mas eles não investigaram, porque a vítima já tinha morrido. E aí ela tinha muita raiva porque ela dizia que o pai dela tinha feito aquilo e que ela não podia perdoar ele pelas coisas que ele fez pro irmão dela. E aí ela tá, beleza. Aí ela pegou e disse que o braço dela tava doendo e tal, mas não tava machucado. Ela vai pra casa, ela sente algumas dores e aí o pai dela vê ela, leva ela no médico, tenta, né, ajudar ela lá. E aí o Kuroe, tipo, começa a conversar com a raposa, que ele tem uma raposa que fica lá com ele, né. E aí ele pegou e falou assim, que ele achava a história da Makoto muito estranha, porque o corpo do irmão tava cheio de cicatriz, mas um pai que tá sempre fora de casa pode mesmo fazer aquilo todo dia? Porque ele quase nem voltava pra casa, como é que o pai dela tinha feito isso? E que além disso, a Makoto, ela também, tipo, tinha alguns ferimentos e tal. Daí ela... né, ela tinha também uns ferimentos, só que ela se convenceu de que ela não via. Daí o pai dela entrou e tal, em casa e tal, pra ajudar ela e tudo mais. E aí ela pegou uma faca, foi pra cima do pai dela. E aí o Kuroe entende que a pessoa que machucou, porque a Makoto também estava machucada, com ferimentos antigos, e que quem provavelmente fez isso no irmão da Makoto e na Makoto não tinha sido o pai dela, tinha sido a mãe dela, entendeu? E que a mãe manipulava eles e dizia, ó, a culpa é dele o tempo todo. Daí ela pegou e aí ela começou a lembrar, né, ela matou o pai dela, né, ela deu uma facada no pai dela, e aí ela lembrou que aquele choro que ela ouvia era o choro, né, a Makoto matou o pai dela e lembrou que aquele choro era do irmão dela. Daí ela pegou daí o Kuroe foi lá, né, falar com ela, perguntar o que tava acontecendo. Nisso ela tava, tipo, se transformando cada vez mais em Tsumitsuki. E aí o Kuroe foi lá
devorou o Tsumi Mitsuki que tava dentro da Makoto, tá? E aí agora nós vamos pro quarto capítulo, que vocês lembram da Shinatsu Takada, amiga da Mayu do primeiro capítulo? Então ela aparece no quarto. Ela é a vítima dessa vez, tá? A Shinatsu, ela vai, se eu não me engano, pra uma outra sala, alguma coisa assim, um ano depois do que aconteceu com a Mayu. E lá ela conhece a Koyuki Kirishima, que é essa moça aqui. E aí elas começam a fazer amizade e tal, a cuidar de um gatinho juntas, a fazer amizade. E mais ou menos a Koyuki e a Shinatsu, elas têm a mesma reação da Shinatsu com a Mayu. E aí nisso a Shinatsu dá de cara com o Kuroe de novo. E aí o Kuroe diz, nossa, faz um ano, né? E tal. E aí pergunta pra ela, a tua próxima presa é ela? Né? Falando pra Shinatsu, se referindo a Koyuki. Daí ela desmaia, vai na enfermaria, né? Daí lá na enfermaria a Shinatsu conta pra Koyuki sobre a lenda dos Tsuzumitsukis, né? E aí ela tá cada vez mais, mostra, né, que a Shinatsu tá cada vez mais se transformando em Tsumitsuki. E aí nisso o Kuroe começa a lembrar, né, da Mayu e que ela também tava se transformando, que ela também já era uma Tsumitsuki. E a Shinatsu tá lá devorando as pessoas como Tsumitsuki. Daí, beleza, estão falando lá, mais uma pessoa e tal. Daí a Koyuki tá falando que comprou ração pro tal do gatinho que elas estavam conversando e tal, do gatinho que elas estavam cuidando. Daí ela vai lá e tá esperando a Shinatsu num canto e o Kuroe diz pra ela que, tipo, é pra ela ir embora, tá? Porque ela era assim desde que a Koyuki conheceu ela, né? A Shinatsu era assim desde sempre. E perguntou qual era a relação da Koyuki com a Shinatsu. E perguntou pra Koyuki se ela já tinha ouvido falar dos Tsuzumitsukis. E aí o Kuroe conta, né, pra Koyuki que um ano atrás, depois do que aconteceu, né, o corpo da Shinatsu mudou e a Shinatsu se tornou uma Tsumitsuki. E nisso a Shinatsu, tipo, foi lá na floresta e tal, e começou a dizer que tudo era culpa do Kuroe. Daí o Kuroe começa a lutar com a Shinatsu, só que a Shinatsu, ela tá se tornando um Tsumitsuki muito mais forte do que qualquer outro. Então o Kuroe, tipo, tá quase, tipo, perdendo pra ela. Só que quando a Koyuki vai e chama ela, o Kuroe consegue, tipo, acabar lá, deixar ela imobilizada, a Shinatsu imobilizada. E aí, porque ela usou demais o poder dela e aí começou a corroer mais ela ainda por dentro. Daí o Kuroe começou a lembrar, né, da mãe dele, né, da mulher que abandonou ele, né. E aí ele pega e fala, tanto pra Koyuki como pra Shinatsu, que ele também é um Tsumitsuki, mas que por causa de uma coisa que aconteceu com ele teve o poder de, antes de se transformar completamente, em troca o corpo dele morre sem ele não devorar outros Tsuzumitsukis. E tipo assim... e que apesar deles terem posições diferentes, tanto o Kuroe como a Shinatsu, porque os dois são Tsumitsukis, mas tem posições diferentes, né? Ele caça o Tsumitsuki caça outra pessoa. Nenhum dos dois pode viver sem sacrificar outras pessoas, né? E aí a Shinatsu pede pra falar pela última vez com a Koyuki, né? E aí ela disse, né, pra Koyuki, acho que é Koyuki o nome dela, já até esqueci o nome dela. Fala pra menina lá, amiga dela, que ela, né, a Shinatsu não pode deixar essa amiga dela, né, a Koyuki, carregar como é que eu vou dizer, essa culpa com ela. Não pode carregar a culpa dela com ela, entendeu? Porque ela vai acabar também se transformando num Tsumitsuki. E que ela ficou de verdade, a Shinatsu ficou muito feliz que a Koyuki falou com ela, né? Veio falar com ela. Daí e aí acaba o capítulo da Shinatsu e começa o capítulo do Kuroe que eu contei lá no início, né? Sobre a história do Kuroe.
Eu gosto bastante desse mangá. Eu realmente, ele me pegou de surpresa, porque quando eu li N, né, eu gostei bastante dele. N, como é que eu vou dizer? Eu não vou dizer, N é o tipo de história que me deixou sem dormir. Mas N me fez refletir um pouco sobre culpa, sobre essas coisas, e trouxe um yokai novo que até então eu não tinha conhecido, né? Um espírito novo. Até então a gente só tinha conhecido o fantasma, né? E espírito de culpa, até então eu só tinha aquela visão do Fatal Frame, eu não tinha visão de outras coisas de espírito de culpa. E eu achei interessante, né, tanto a história do Kuroe, mostrando que ele também era um Tsumitsuki, mas que ele e os outros Tsumitsuki que ele devorava eram diferentes, né. Que ele era também que nem eles, e que eles vivem sacrificando uns aos outros. E tipo, é assim que eles vivem. E que pra sempre vai existir Tsumitsukis, porque as pessoas sempre vão sentir culpa, remorso por alguma coisa. Eu achei bem legal, achei bem interessante. Eu recomendo, se vocês acharem pra vender em algum lugar, vocês comprarem e lerem, porque ele é muito bom. Ele é muito legal mesmo. E, sério, de verdade, comprem. A capa dele é essa aqui. A frente dele é assim, né? Atrás dele é assim. Né? Assim. Tá focando, meninas? Assim, só que aqui ele tá virado, né? Mas ele é assim. E, sério, de verdade, ele é bem legal. E eu recomendo muito vocês lerem ele, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da review dele. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Eu prometo que eu vou trazer pra vocês também um outro mangá que eu li, que é do mesmo artista, tá? Se eu não me engano é do mesmo cara, é do mesmo mangaka, tá? Que o nome é Feridas, né? Kisu. Eu pretendo trazer ele, eu também tenho ele, li ele nesse tempo também. Eu recomendo muito que vocês leem esse aqui, o Tsumitsuki. Muito obrigado pra quem viu até aqui. Beijos e tchauzinho!